Achava-me um dia diante dos guichês do London Bank quando vi a cochilar num banco ao fundo certo corretor de negócios, meu conhecido. Fui a ele alegre da possibilidade de entreter o fastio da espera com uns dedos de prosa amiga. Miss Jane vai odiar isso. E chega dessa história de escrever um livro.
Meu nome é Ayrton Lobo e eu trabalhava na Sapato Ecia. Naquela época, com 26 anos de idade, eu acreditava que ter um automóvel faria de mim um ser superior. Acumulei, ou melhor, poupei, guardei dinheiro por anos e anos e comprei o meu Ford, tornei-me um rodante. E eu podia agora andar em disparada pelas ruas, tocando a minha buzina claxon, acionada através de um botão no painel, dizendo aos pobres pedestres: arreda, arreda, auga, auga. Fui a outra cidade a negócios. Poderia ter ido de trem, mas para quê? Se eu tinha o meu automóvel e até um merecido aumento eu havia recebido devido a ele, lá ia eu pela estrada a 60 km por hora. Distraído com a paisagem, saí da estrada, destruí o meu bem mais precioso e ainda feri o meu braço. Socorrido pelos empregados do professor Benson, fui levado à sua mansão, que era mais conhecida como castelo, devido a uma alta torre de metal. Era uma propriedade imensa, construída em uma mata. Lá, conheci o professor Benson, do qual já ouvira falar, lá no banco mesmo, através de um amigo. E este meu amigo dizia: olha, o professor Benson nunca perde na bolsa de valores e já angariou fortuna. Também conheci Miss Jane, aquela que seria minha alma gêmea, filha do professor Benson. Nos meus dias de convalescência, refleti bastante sobre a minha condição na Sapato Ecia. Eu cheguei à conclusão que eu era muito humilhado e não havia possibilidades de maiores perspectivas ou melhoras no meu salário, nos meus ganhos financeiros. Eu observei que o professor Benson tinha muitos empregados ali na sua propriedade. Tudo bem, eles pareciam mais autômatos mudos, robôs. E eu também não me considerava uma pessoa muito inteligente, era uma pessoa comum, né? Li um pouco de tudo aqui e ali. Bom, então eu falei, cheguei no professor Benson e falei: pô, professor Benson, o senhor tem tantos empregados, não poderia me arrumar aqui um serviço para fazer, um trabalho? Aí o professor Benson falou: não, já tenho funcionários demais. Mas farei melhor que isso. Farei de você o meu confidente.
Seu confidente, professor Benson? Sim, meu confidente. E assim, ele me mostrou a sua maior invenção, o porviroscópio. Era uma parafernália de fios, de equipamentos que eu nunca tinha visto, espalhada por salas e salas, culminando em uma espécie de microscópio apontado para um globo terrestre. Através do porviroscópio, podia-se acumular energia, pois tudo era vibração do éter e ação do interferente, resultado, melhor dizendo, do interferente, possibilitando um corte anatômico do espaço-tempo para ser analisado. Como era de se esperar, devido às condições de saúde, o professor Benson morreu. E eu tive que voltar para o meu trabalho, para o meu emprego. Contudo, Miss Jane, pela qual eu já estava profundamente apaixonado, devido à sua beleza e à sua inteligência, propôs-me escrever um livro contando a história da ascensão de Jim Roy à presidência dos Estados Unidos. Estados Unidos esse que era resumido opondo o filósofo Emerson ao pensador Rousseau. Eu e Miss Jane tínhamos opiniões diferentes sobre a eugenia, que era o tema principal das nossas conversas. Para ela, a raça pura, tanto a branca como a negra, era o melhor para a humanidade. Eu não. Eu sou um entusiasta da mestiçagem. Acho que é uma lei da natureza. A ciência moderna prova, ou mostra, que os mestiços são mais fortes e inteligentes que os puros. Aliás, a eugenia, foi criada, essa palavra foi criada pelo sábio Francis Galton. Francis Galton. Bom, domingo após domingo, Miss Jane narrou a saga de Jim Roy, da Associação Negra, em oposição ao atual daquela época, 2228, o presidente Kellogg, dos Estados Unidos, do Partido Masculino, contra também Miss Evelyn Astor, do Partido Feminista, que era amparada intelectualmente por Miss Elvin
criadora do elvinismo ou sabinismo, uma filosofia estranha que dizia que os machos originais da fêmea humana haviam sido mortos por descendentes de gorilas que tomaram o lugar dos machos autênticos. Pois bem, comprei papel, fui para a cidade e, inspirados nos maiores escritores, fiz e refiz o primeiro capítulo. No domingo seguinte, cheguei entusiasmado no castelo. Já fiz o primeiro, o primeiro capítulo. Bravos! Ali mesmo, Miss Jane leu, e mesmo amenizando a crítica, ela não logrou em evitar que eu voltasse de trem, picasse o manuscrito em 1000 pedaços e jogasse melancolicamente pela janelinha. No domingo seguinte, cheguei de mãos abanando e ela não refez o primeiro capítulo, Ayrton. Não, minha gente, eu não tenho talento para literatura. Que vaidosos os moços, pense no meu pai, fazendo e refazendo a mesma experiência. Tudo bem, Cristina, tudo bem. Eu vou tentar novamente. Eu voltei para o meu humilde quartinho e, de um ímpeto, sem rasuras, eu comecei a escrever como se eu estivesse no meu saudoso Ford pelas estradas sem fim. Eu queria deliberadamente dissuadir a Virgínia, desapontá-la, né? E a gente mudaria de assunto e ia tratar de outras coisas. Aqui, Miss Jane, a droga que me saiu da pena, o horror, né, que me saiu da pena. A moça novamente apanhou o manuscrito e, nas primeiras linhas, né, repetindo meu texto, achava-me um dia diante dos guichês. Isso é maravilhoso, impetuoso, ingênuo, irregular, mas é forte, é criativo, imaginativo, é muito bom. Eu olhei para aqueles lindos olhos azuis e, quase com rancor, eu disse: tem coragem de magoar assim o seu Ayrton? E, no mesmos olhos azuis, vi refletida a pureza da alma de Miss Jane. Não, eu sou incapaz de ironia. Eu sou incapaz de ironia. E o que eu digo é a fiel expressão dos meus pensamentos. Voltando à história de Jim Roy. A eugenia, devido aos seus avanços, dava a impressão de que o branco primava pela qualidade, enquanto os negros continuavam a insistir em aviltar pela quantidade, o que acirrava o racismo irracional que os brancos tinham em relação aos negros.
Pois é. O território estava dividido entre duas raças distintas. Embora os atritos em duas raças distintas perturbando a felicidade nacional, e os atritos constantes, embora não produzissem mais, resultassem mais na violência da Ku Klux Klan, continuavam sendo motivo de inquietação. A respeito da Ku Klux Klan, por falar nisso, eu, em uma carta privada que eu nunca publiquei e que agora estão fazendo alarde aí numa revista aí recentemente, publicaram bem depois, né? Essa carta eu escrevi com o meu amigo Arthur Neiva. Eu estava sendo irônico, sarcástico, ao contrário do Michei, né? Falando da imprensa brasileira. Não tinha nada a ver com racismo, nada disso. Eu dizia o seguinte: país de mestiços, onde o branco não tem força para organizar uma clã. Tivéssemos aí defensores dessa ordem, né, que colocam o negro no seu lugar, e não teríamos mais, né, essa peste, né, da imprensa carioca, que só sabe ser demolidora, só sabe, né, dar para trás, só sabe demolir, né? Não teríamos mais essa peste, né? Do mulatinho fazendo o jogo do galego, Capitão Mato, né, como dizem hoje. Para quê? Bom, foram feitas as eleições, né, o pleito foi realizado, e os cidadãos, no conforto de suas casas, puderam votar, tá aqui, escolhendo seus candidatos. Pilim pim pim, pilim pim pim, pilim pim pim. Ai, Deus do céu, pilim pim pim, fantasia. Bom, e num painel luminoso, gigantesco, aquela maravilhosa tela de LED, mesmo, saiu o resultado. Vencer a Jim Roy, né? O Jim Roy, o titã de caráter ilibado, que diante, né, do projeto dos brancos de expatriarem os negros para o Vale do Rio Amazonas, ele propunha dividir o país, né? Seria mais conveniente dividir o país entre norte e sul, né? Porque os negros deram suor e sangue para a formação da civilização americana e tinham o mesmo direito à pátria. Bom, mas para desespero dos brancos e das feministas, porque os negros tradicionalmente votavam ou com um ou com o outro, né? Ou com um ou com o outro, Jim Roy venceu. E aí o que fazer? Ficaram desesperados e logo já estavam unidos ali. E convocaram a Convenção Branca, formada pelos homens mais sábios nos Estados Unidos, que eram George Abbott,
chefe da indústria de bonecas falantes, morador de Detroit. John Perkins, morador de Hudson, comerciante de peles de lontras brancas. Armsworth, presidente do Banco Universal. Armsworth Rousseff, presidente do Banco Universal. John Leland, criador da puericultura estética. John Dudley, pai da cor número 8 e autor de 72 invenções. E Dorian Davis, poeta de um único soneto, criando polêmica nacional em torno do quarto verso. Aliás, essa convenção foi bem diferente daquela convenção lá da Revolução Francesa de 1789, aquela bagunça toda. Não, imagina, foi uma ordem, uma tranquilidade. Eles chegaram à conclusão, por unanimidade, de que para resolver o problema eles deveriam esterilizar os negros através do alisamento dos cabelos com os raios ômega. Os negros, no afã de amenizarem esse preconceito irracional dos brancos contra eles, já haviam despigmentado a pele. E alisar o cabelo, seria mais uma tentativa de tentar, evitar esses atritos. Bom, o fato é que quando Jim Roy ficou sabendo, através do próprio presidente Kellogg, do que acontecera, ele passou muito mal e no dia seguinte apareceu misteriosamente morto, sem poder tomar posse. Ele foi eleito, mas só seria empossado alguns dias depois. Realizado um novo pleito, novas eleições, vence o presidente Kellogg, agora casado com a sua arqui-inimiga Miss Evelyn Astor. O beijo de Barrymore.
O desfecho do drama racial da América comoveu-me profundamente. Não ter futuro, acabar, que torturante a sensação dessa massa de 100 milhões de criaturas assim amputada do seu porvir. Quem sabe essa extinção de um grande ramo da grande família humana não representará para o futuro uma perda de patrimônio. Por outro lado, pular isso aqui. Se existimos, se apesar de todos os males da vida, tanto a ela nos apegamos, é que no íntimo do nosso ser, a voz da persistência da espécie nos ampara. A meio da vida de cada criatura já é a prole o que lhe dá coragem de a viver até o fim. O celibatário, ser que vale por triste ponto final, sente-se um corpo estranho no tumulto biológico, quase um amaldiçoado. Que dizer de um povo inteiro assim amputado da sua descendência? A ver-se envelhecer, ser um choro de criança que o faça pensar no amanhã. Dia final, dia já em crepúsculo, crepúsculo rápido para uma noite eterna. Fosse um filósofo e teria ali matéria para esmoer o cérebro, no imaginar e reimaginar a infinita maravilha do formidando quadro. Mas não era filósofo. Quem ama não filosofa, apenas suspira, e eu suspirava de comover Penedos. Aliás, falando em morte, quando o professor Benson morreu, pelo porviroscópio, eu fiquei sabendo que uma empresa sediada também em Detroit, a Psychical Corporation, publicaria o Intermundane Herald, pelo qual os espíritos poderiam mandar mensagens escritas diretamente aos vivos. Bom, mas eu suspirava de comover Penedos. Jane. Bom, se querem saber o final do livro, é melhor comprá-lo, Opa, vamos lá. Sai o sambinho aqui. Vamos ver se agora vai. Aê! Esqueci, né? Peraí, esqueci. Faço agora besteira aqui. Peraí. Não vai guardar o livro, não. Aqui, livro. Bom, se vocês querem saber realmente o final da história, compre o meu livro. Eu vejo vocês lá na fila de autógrafos. Bom divertimento. Bye. Bye. Não quero flores, nem coroas, vinhos. Só quero choro de flauta com violão e cavaquinho. Quero uma vida mansa e gravador não me dá lá.
encontrei as minhas meias. Encontrei-as de novo, tá? Porque eu andei para trás e no teatro eu aprendi que andar para trás não é bacana, né? Vamos lá, de novo. É ensaio, gente, ensaio. Olha, encontrei as minhas meias. Muito obrigado. Esse é mais um ensaio, um passadão. Depois vou conferir os erros. Para a nossa reestreia no Centro de Memória Diadema, no centro de Diadema, Avenida Alda 255, às 19 horas. Quem quiser ir nos prestigiar, esteja à vontade. Muito obrigado.